O café de hoje é com meu amigo José Mário, da Everest in Five. Zé, muito prazer receber você aqui, é uma grande satisfação. A Everest in Five é uma empresa de desenvolvimento estratégico comercial, focada em aumentar as vendas através da estruturação comercial da sua empresa. Zé, muito prazer. Eu queria saber de você, Zé, como é que está o momento da Everest in Five e como você enxerga o momento dos empresários, já que você está em contato direto com a sua, o seu sensibilidade junto com os empresários, e como você vê a gestão de cobrança dessas empresas. Legal. Bom, primeiro agradecer pelo seu convite, né? É um prazerzão estar aqui com você também. Fazia até um tempão que a gente não se via, né, Raimundo? Com certeza. Mas até por esse tempo, sim, já fica aqui o convite para você tomar um café comigo lá. Você já pagou um café aqui, deixa eu te pagar um café agora. Está aceito, e nós vamos fazer essa visita lá na Everest in Five, que eu estou sabendo que o José Mário estruturou a Everest in Five, está em novo endereço e com certeza será um grande prazer retribuir a visita. Legal, legal. Bom, a gente está num processo de maturação ainda. Eu costumo dizer que até agora nós éramos bebês, né? Agora a gente é criança, porque a Everest tem 5 anos de mercado, porém para 5 anos de mercado a gente já está muito além do que eu esperava até, né? Sim. Somos uma empresa de desenvolvimento estratégico e comercial e não somos casa de ferreiro espeto de pau. Eu gosto de planejar tudo, eu gosto de fazer estratégia para tudo, mas a gente chegou antes do que eu esperava onde a gente chegou, né? Então, temos uma unidade em São Paulo, onde a gente desenvolve também os clientes de São Paulo, atendemos clientes em vários lugares do Brasil, e constantemente a gente está evoluindo, criando novos serviços para poder amparar o mercado nessa área comercial, que é uma área muito complexa, né? Sim. Então é muito difícil você achar um vendedor hoje em dia, é muito difícil você achar um vendedor que esteja aplicado, que queira vencer, que queira vender mesmo e ganhar dinheiro com isso, né? Então, além disso, as empresas acabam não tendo processo, acabam não tendo procedimentos, não tem um trabalho estruturado. E não são muito só das pequenas vezes, empresas, né, Zé? Muito das vezes não é nem por vontade de não fazer. Não. Para o empresário, muitas vezes falta o tempo para ele cuidar de tudo, e a gente sabe que ele não consegue cuidar de tudo. E também o que eu percebo com o meu contato é que o empresário, quando ele até tem essa iniciativa, falta empresas de sua confiança, ou falta até a referência. Exato. De uma boa empresa. Exato. Não é? E a gente acaba percebendo isso nas empresas, né? Você citou a questão de cobrança. Não existe um processo de cobrança estruturado nas empresas. Por mais que o nosso território seja o comercial, se você analisar muito profundamente, cobrança está ligada no comercial, porque os custos de inadimplência, eles interferem diretamente nos preços dos produtos, né? Então, por que um financiamento bancário aumenta? Por causa da inadimplência. Então, eles têm que repor essa inadimplência de uma outra forma. E a mesma coisa deveria acontecer nas empresas. Muitas vezes o empresário ele acha que ele tem um lucro, mas ele está escondido porque ele deixou de receber de várias empresas, ele não calcula essa inadimplência e ele fica perdido. Então, exatamente. Pelo fato de não ter um processo, pelo fato de não conhecer o que tem dentro de casa, isso acaba sendo complexo. E não é só pequena empresa, irmão. Nós temos um cliente que já está conosco há 3 anos. Quando nós chegamos nele, ele tinha 3.000 funcionários e não tinha um departamento comercial estruturado. E você fala, como é que uma empresa chega a 3.000 funcionários sem um departamento comercial estruturado? E realmente acontece. E isso eu falo do comercial, mas existem N razões, N motivos para que ele não consiga fazer isso.
Vamos falar que, infelizmente, a falta de tempo é um deles. Né? A pessoa não tem braço para atingir tudo. E precisa de uma ajuda. Ele precisa de uma ajuda. Eu acredito muito nas parcerias. E uma coisa, a Mediata ela está desde 2008 atuando nesse segmento de gestão de cobrança. E nesse tempo, Zé, eu aprendi junto com meus clientes que quanto mais você terceirizar aqueles serviços que demandam uma estruturação pesada dentro da empresa, isso é custo, a terceirização se torna o caminho mais fácil para você atingir a alta produtividade, a alta performance. Eu acredito muito que o comercial é um departamento-chave na empresa, porque não adianta a pessoa ter know-how, estruturar um negócio para oferecer, vender e ofertar soluções, sendo que ele não tem o cliente. Então o departamento comercial se torna importantíssimo. Assim como você tem um aumento nas vendas, significa que você vai ter a inadimplência acompanhando as vendas. Então, nós somos, nosso ramo de atividade é um complemento ao outro. Então, eu acredito muito no especialista. Quanto mais o empresário tiver pessoas, empresas que vão oferecer para ele facilidade no seu dia a dia, ele vai poder tocar o seu negócio, a gestão do seu negócio com mais facilidade. Porque a responsabilidade dele é muito grande, né, Zé? E esse serviço terceirizado, independente do valor, com certeza ele tem um custo-benefício extraordinário. E a gente pode até comparar empresas de segurança, vamos dizer assim. Sim. Você poderia aqui para sua empresa contratar um vigilante armado, você mesmo instalar o alarme, instalar as câmeras, tudo isso. Não ia ter o trabalho perfeito como uma pessoa que entende disso, né? Sim. Que viveu a vida inteira para isso. Normalmente as empresas de segurança, elas são de pessoas que foram da força policial, seja civil, normalmente, né? E essa pessoa tem conhecimento que a gente não tem, mesmo a gente estudando, a gente não viveu na prática a situação. Né? Então, mesmo que a Mediata, você trabalhe nesse ramo há todo esse tempo, antes da Mediata você já fazia também essas coisas, você já vivenciou, você já sentiu as dores, né? E isso te leva a uma experiência a mais, que a outra pessoa não sentiu as dores que você sentiu. Vamos supor, a empresa X, ela tem o negócio dela, ela tem os débitos, os credores, os devedores, mas você trabalha para várias empresas, você conhece vários cenários e você conhece as melhores formas de fazer aquilo acontecer. É um enriquecimento de experiências. Cobrança, ela depende muito de cada ramo de atividade, porque os segmentos mudam. Nós temos alguns segmentos que demandam um pouquinho mais de atenção na parte das tratativas, e você tem outros ramos de atividade que são mais recorrentes. Mas, por exemplo, falando da área da educação, a área educacional, você, como tem a maioria das instituições de ensino, elas têm uma missão. Então, a tratativa disso ela é um pouco diferente. Mas eu queria fazer levantar uma outra questão aqui. Nós que somos da área da prestação de serviço, nós estamos sempre em busca daquela referência, Zé. A referência que é a referência de ouro. Como que você acredita que uma empresa, quando vai buscar a Everesting 5 ou o Grupo Mediata, você acha que o fator confiança ele pesa muito? Eu costumo dizer que as coisas mudam, né? Constantemente. Você compra hoje um celular top de linha e passou 3 meses ele já não é mais top de linha. Eu tenho um treinamento comercial que eu faço
que eu começo com uma propaganda de vender carro dos anos 60 com DKV. Nos anos 60 você vendia praticidade, utilidade, porque o DKV servia para tudo. Nos anos 70 era o Dodge, era o Dojão, então você já vendia velocidade, você vendia outras coisas. 80 vem a propaganda do Monza, onde você vendia elegância, você vendia estilo. Nos anos 90 era o Cadete. Até vou te mandar depois as propagandas para você relembrar tudo isso. O Cadete era adrenalina que se vendia. Nos anos 2000 já era o Gol, que era uma propaganda, essa você deve se lembrar, era uma mulher nua e que ela ia falando os opcionais que vinha o Gol e ia aparecendo roupa nela. E eu comprei um Gol por conta dessa propaganda. Olha só, né? Então, nessa época, estava se vendendo o quê? Justamente os acessórios no carro, né? Não era um carro como começou a propaganda, um carro pelado. Sim. Em 2010, você vendia que você era único. E agora, né, nos anos 2020, você já se compara com os outros. O que eu quero dizer com isso? As coisas evoluem, as maneiras de vender elas são diferentes. Não dá para eu virar para você e falar, eu vendo hoje da mesma maneira que eu vendia 6 meses atrás. Eu vendo diferente. E aconselho isso para todos. E no meu ponto de vista, essa indicação, essa referência é a bola da vez, né? É muito mais fácil eu contratar o serviço da Mediata se alguém me indicou, se alguém me referenciou a Mediata. Por quê? Porque, vamos falar um pouco de ciência, o cérebro ele precisa de alguns passos para você converter em venda qualquer tipo de produto. E um dos passos deu certo com os outros. Eu me pergunto se o seu trabalho deu certo com os outros. E a referência é justamente isso. Eu conheço o Rimon da Mediata, é uma empresa séria, é uma empresa que tem resultados, já deu certo comigo. Pode entrar em contato com ele. Então você já vai com 90% do caminho andado. Praticamente é uma venda feita, Zé. Não tem outro jeito, né? A referência, inclusive na Everest nós criamos um plano que a gente chama de plano Sherpas, no qual empresas acabam referenciando a gente, indicando a gente, e elas são comissionadas por isso também. Só que para que isso dê certo, a empresa tem que conhecer a gente, tem que confiar na gente. E tem que saber que nós fazemos um trabalho que dá certo com os outros. E para que dê certo para a Everest também, essa empresa também tem que ser idônea e ela também tem que fazer bem o trabalho dela. Então, se você for analisar a fundo, é uma simbiose isso. Sim. Um tem que complementar o outro, todos têm que ser bons, e você não pode me referenciar somente por questão financeira, mas sim porque a referência ela é uma pessoa que vai aceitar o que você está falando porque ela confia em você. Zé, imagina o ganho de tempo e energia para o empresário que ele consegue receber uma referência muito bem fundamentada, muito bem trabalhada. É uma questão assim de ganhar da concorrência. A referência é mais ou menos, vamos negociar só o valor, né? Porque já está contratado o serviço. Já está contratado o serviço. Então é importantíssimo isso, né? Porque existe uma traduzindo assim aquele jargão, botar fé naquela empresa. Então, ô Zé, eu queria fazer também, levantar um assunto que eu acredito que você vai conseguir, com a sua expertise no ramo, você vai conseguir me responder e ajudar a quem está com esse problema a solucionar e achar os caminhos para a gente sair disso. Aquele dia eu fiz um vídeo, tá no nosso Instagram inclusive, que levanta o assunto da queda de produtividade durante a pandemia e no retorno da pandemia. Muitas empresas estão com dificuldade dos seus colaboradores retomarem os níveis de produtividade e performance após a pandemia. O que você acha, Zé, desse assunto? Isso é muito interessante, realmente isso acontece. Até logo quando foi liberado voltar, nós temos uma unidade em Campinas também, né?
E nós tínhamos na época um cliente que era um coworking em Campinas. Antes da pandemia, eles tinham uma fila de espera de 12 meses para alguém poder entrar nesse coworking. Tá? Que, aliás, o coworking é maravilhoso. Você conhece o King Coworking, né? E depois da pandemia, quando ele voltou, nós tivemos que fazer um trabalho de 4 meses para conseguir colocar todo mundo de volta no coworking, para lotar o coworking. Porque realmente existiu isso. Isso aconteceu e está acontecendo. Existem muitas empresas que não voltaram do home office. Porém, diante de todos os dados que a gente pega com clientes e com parceiros, realmente o rendimento caiu. Por quê? Porque, infelizmente, nós não temos a cultura, nós não sabemos fazer o home office. Né? E isso não é culpando ninguém, viu, Rimon? Porque eu, por exemplo, na pandemia, eu não fiz home office porque eu não consigo trabalhar em casa. A minha equipe estava de home office, mas eu ia para o escritório, trabalhar no escritório e pedia lá marmita no meio do dia, porque não tinha restaurante para comer, não tinha nada, mas eu ia para o escritório e ficava o dia inteiro no escritório. Então eu não culpo as pessoas, tem quem consegue, tem quem não consegue, mas o maior problema é o modo que a pessoa faz o home office. Né? Se eu pudesse até dar uma dica hoje, se você faz home office, acorde como você acordaria para ir trabalhar, tome seu banho, se vista da maneira que você iria trabalhar e sente e trabalhe como se você estivesse no escritório. Nesse contexto, eu acredito que as empresas que estão sofrendo com essa questão de home office, muitas das vezes o colaborador ele se adaptou ao home office porque realmente ele acaba ficando mais perto da família, quem tem filho pequeno e tal. Mas eu vejo que as empresas que têm essa questão, a terceirização pode ser um grande aliado e uma grande solução, porque você vai começar a exigir resultados e você não vai precisar focar em todos os setores e departamentos da sua empresa. Então, aqueles departamentos onde você consegue terceirizar, eu acredito que é uma boa. Nós estamos falando do departamento comercial, para ser bem aberto, bem franco, e inclusive do departamento financeiro na questão da gestão de cobranças. Então, eu acredito muito na terceirização, nas parcerias, nas referências. O empresário ele já tem muitas responsabilidades, muitas coisas que ele vai ter que fazer na gestão do seu negócio. E ter parceiros que vão poder ajudá-lo a resolver e a fazer a coisa andar. E além disso, pode ter certeza que hoje no nosso dia a dia, onde a concorrência está acirrada, você sair na frente em termos dessas soluções, você vai estar um passo ou até mais adiante dos seus concorrentes. Pensem nisso. Sem sombra de dúvida. Pra você ter uma ideia, um outro serviço nosso, que eu acabei nem comentando contigo ainda, mas nós terceirizamos também o setor de atendimento ao cliente. Sim. E no setor de atendimento você tem um case de sucesso bom, isso na área da saúde, né, Zé? Tenho na área da saúde e tenho também na área de alimentação. Sim. Nós temos uma indústria de alimentos que é cliente nosso. O saque dele é terceirizado conosco já há 2 anos. E uma vez eu ouvi dele, graças a Deus eu fiz isso com você, porque eu não tenho mais problema dentro da minha empresa. Né? Então todos os produtos dele ficam conosco para que a gente possa fazer envio, para que a gente possa cuidar. E depois disso ele não teve mais reclamação, porque é muito interessante que quando alguém tem algum tipo de reclamação de alguma empresa, ela vai no Reclame Aqui, né? Mas normalmente ela vai no Reclame Aqui quando ela não teve retorno da empresa. E a empresa não dá retorno por maldade, nada disso, é por falta de tempo, é por falta de uma pessoa especializada. De braço. Não tem jeito. E o que eu faço? Eu tenho que mandar um relatório para essa empresa todo mês, de tudo que aconteceu, de tudo que entrou, de tudo que saiu, quais foram as reclamações, quais foram as nossas ações. E a gente tem
consecutivamente um departamento de ouvidoria junto. Por quê? Uma pessoa nossa entra em contato com o cliente que está reclamando por qualquer coisa, entende, mostra que a culpa não é da empresa, e a pessoa que porventura deu uma nota negativa no Google, alguma coisa assim, ela vai e troca, ela vai e faz. Então existe um serviço elaborado em torno disso, que o terceirizado é a melhor coisa, né? Sim. Porque não tem outra maneira a não ser você colocar uma pessoa lá na tua empresa e toda hora ela vem perguntar para você o que ela tem que fazer em cada situação, né? Então a terceirização é importantíssimo. Existem grandes gurus aí dizendo sobre isso. Terceirize para especialistas, e eu acabo falando, cada macaco no seu galho, né? A grande chave a virada de chave é procurar os especialistas. E assim chegamos a mais um fim do Café com Rimon. Eu quero agradecer a você, José Mário, Everest in Five, e eu, Rimon, Grupo Mediata. Aqui abaixo vai estar tanto o link das mídias sociais do José Mário, assim como do Grupo Mediata. Zé, foi uma grande satisfação, um bate-papo, um café com Rimon muito produtivo. Tenho certeza que vocês vão conseguir tirar muitas dicas para o seu negócio e a gestão do seu dia a dia. Zé, eu agradeço mais uma vez o seu convite. Tamo junto. Aguardem que nós vamos gravar na Everest in Five. Boa, tá convidado.